Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde da Gazeta do Paraná, seu programa semanal de saúde. Então você já sabe, né? Se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações, deixa aí suas sugestões, seus comentários, porque o GCast é feito para você e por você. E hoje nós vamos falar sobre adolescência. Essa semana aqui nós vamos tirar a semana para falar sobre saúde do adolescente. E aí hoje a gente vai conversar com uma psicóloga que trabalha especificamente com os adolescentes e ainda temos também uma psicopedagoga que vai vir essa semana para conversar conosco também sobre essa temática. Então, nós estamos aqui recebendo a Rosana Breda Moura, que é psicóloga e trabalha em específico nessa área. Só antes, deixa eu falar para você que tem promoção rolando aí, né? Então, você já sabe. Nós vamos deixar esse podcast ainda, esses 2 podcasts dessa semana, para você comentar e concorrer aí ao sorteio de 2 marmitinhas fitness, que a doutora Ana Carolina, nutricionista, esteve aqui conosco, falou do corre-corre aí, e aí a gente vai dar um gostinho de um dia e você não se preocupar com almoço e janta e conseguir fazer sua dieta bem equilibradinha. Então, para isso, você coloca a hashtag e comenta lá, quero nutri, de nutrição, Anima, né? Que é da clínica Anima, que aí você vai estar retirando lá. Então, essa semana ainda dá tempo de você participar, de você concorrer a esse sorteio, e aí na próxima semana aí, a gente vai estar sorteando. E eu quero só fazer uma correção com vocês também. Quem assistiu o último GCast aí, que era a medicina tradicional chinesa e o inverno, a gente colocou que estaria começando essa semana aqui o inverno pela medicina tradicional chinesa, e aí a gente ainda tá na canícula. É 15 dias depois da estação iniciar aqui para nós. Então, começou dia 21, então é na próxima semana ainda que vai começar o inverno pela medicina tradicional chinesa, e nesse momento ainda a gente tá com aquela questão ali do elemento terra. Então, comer bastante raiz, mandioca, batata doce, batata salsa, para você não ficar doente no inverno. Lembrar que o estômago e baço pâncreas ainda estão muito sensíveis nesse período. As dores musculares, então protege o pescoço, agasalha e o corpo, porque é período ainda de torcicolos, de dores musculares intensas. As preocupações estão excessivas, então o remoer pensamento agora ainda é muito frequente nesse período, e aí o teu sono às vezes vai ficar comprometido. E a questão da boca e da garganta. Então, os problemas aí de afta, halitose, dentes mesmo, né? Agora estão mais fragilizados. Logo, logo a gente começa o inverno e daí muda para aqueles órgãos do elemento água que eu passei para vocês no podcast anterior. Então vamos lá. Tudo bem, doutora Rosana Moura? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui. Que bom que você pode estar aqui conosco. Foi assim difícil de conciliar as agendas, né? Porque eu sei que você também está num horário aí apertadinho. Mas vamos falar um pouquinho da adolescência e dessa fase aí tão importante que é a adolescência e que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade para lidar com essa fase. Por que é tão difícil lidar com o adolescente, hein, Rosana? Pois é, a adolescência ela é marcada por profundas transformações, tanto no corpo quanto na psique desse adolescente, né? Então ele está passando por luto, uma reconfiguração no próprio corpo, ele precisa restabelecer os próprios laços. Então, geralmente nessa fase fica difícil até mesmo para os pais, né? Então eles precisam encontrar esses amigos, compreender o que eles gostam, não gostam, e aí tem coisas que eles podem, tem coisas que eles não podem, daí fica naquele meio termo, não é mais criança, mas também não é adulto, né? Então fica nessa dificuldade de conversar com o adolescente mesmo. É busca da identidade própria mesmo. Isso mesmo. Então, eles têm até os fatores de proteção e de risco nessa etapa, né? Então, os fatores de risco, então, quando eles começam a se aproximar de grupos, pode envolver a questão de uso de drogas, a questão da internet também, hoje em dia, a gente precisa falar sobre isso, do quanto isso pode ser muito prejudicial para o desenvolvimento dessa criança. Então, eu atuo também na área escolar, e eu percebo a dificuldade dos adolescentes de conseguirem se concentrar no professor, na atividade. Então, é muito difícil, porque ele sempre tem um estímulo ali, né? Então, tem muito atrativo, né? Isso, os vídeos ali vai passando, no máximo 15 segundos, tem muitos estímulos, música, e aí durante a aula não, eles precisam sentar, escutar, assistir o professor, e muitas vezes não estão conseguindo. É que avançou muita coisa, né? A modernidade, assim, as redes sociais trouxeram muita informação, muita coisa. E a educação me parece que ainda tem um pouco aquele modelo anterior,
parece que não avançou, não acompanhou igual estava, ou não deveria acompanhar realmente. Talvez o modelo tradicional de educação não tenha como ser diferente do que tem. Na verdade, isso é uma temática que a gente debate bastante. Então, sim, os professores usam bastante a tecnologia. Então, hoje em dia, nos colégios estaduais, tem o Educatron, que é uma TV com acesso à internet, que eles podem colocar jogos interativos. Tem a inteligência artificial também, que o próprio Estado, né, fornece para auxiliar os alunos e os professores. Então, está tendo essa conciliação com a tecnologia. Mas mesmo assim a gente vê a dificuldade porque eles não querem prestar atenção naquele conteúdo, Sim. né? Então, a temática talvez não atrai tanto. Isso. Então ali a gente percebe que tem a questão do cyberbullying também, que está muito frequente, né? Então o bullying antes era falado só dentro da escola, agora com a questão da tecnologia isso atravessa os muros da escola e aí fica muito mais difícil de conciliar isso. Então a gente sempre conversa com os pais e os responsáveis para ter essa conversa, esse diálogo com o adolescente, né? Então, compreender essa fase, que é difícil tanto para o adolescente quanto para a família, de que ele está passando por mudanças, mas se os pais, os responsáveis, ficam próximo, tem esse diálogo, conversa com ele, explica as situações, fica mais fácil, né? Fica essa ponte com os pais. E como você citou ali, a psicologia que trabalha com o adolescente, ela trabalha tanto a parte emocional quanto cognitiva desse adolescente, dessa transição aí da vida, como você colocou. Ele tá deixando de ser criança e passando para uma fase adulta, né? Que é essa adolescência. Que idade que entraria aí que um psicólogo nessa área atua em específico? Então, para a adolescência, ali a gente pode começar a atender quando é criança, na verdade, né? Então, os atendimentos podem começar ali a partir dos 5 anos de idade. E aí faz esse acompanhamento no desenvolvimento dessa criança. Na adolescência também, então é mais difícil atender adolescente, porque geralmente eles não vêm com a demanda de si mesmo, né? Então é muito difícil, porque geralmente é um pai, é um professor, é alguém de fora que fala a demanda desse adolescente, né? Não é ele que busca por si só, assim, é difícil ele conseguir... eu preciso de um psicólogo. Isso mesmo, mas a gente tem um avanço que alguns reconhecem já. Mas geralmente é uma demanda do outro. Então, nós, enquanto psicólogos, a gente precisa suportar esse silêncio, tentar entender o porquê que ele não está querendo falar, até mesmo não normatizar os comportamentos, né? Então, compreender aquela criança na sua subjetividade. Né? Então, por que aquilo está sendo dificultoso para ele, o que não pode, que pode ser mais fácil para o outro, né? Então, a gente precisa sempre estar com esse olhar, essa escuta muito aguçada com os adolescentes. E aí, mais ou menos, na adolescência, ali uns 10 anos da vida aí, 10 anos de idade, até uns 20, 21, a gente considera ainda como adolescente? Sim, na verdade tem a OMS, né, tem o Estatuto da Criança, então cada um vai passar uma idade em específico, né, mas ali a partir dos 11 anos até os 21, por aí, então é considerado adolescente. Adolescente, né? Olha só. E aí a gente trabalha com muita mudança física, né, se a gente for pensar em um adolescente de 11, 12 anos, a gente realmente vê muita mudança física, né? Hormonal, que tá ali, os hormônios estão à flor da pele, que a gente fala, né? Mudanças emocionais, mudanças sociais, porque daí algumas coisas que eu tinha interesse, eu passo já a não ter, algumas que eu não tinha, eu começo a ter esse interesse mais, aí aparece mais. E as mudanças psicológicas também, que a nossa mente começa a mudar. Eu acho que essa busca de identidade mesmo, de construir a sua identidade, é porque, assim, quando é criança é muito a extensão dos pais, né? Isso. É muito, assim, o que o pai e a mãe querem, o que eu tenho que fazer para agradar meus pais. É diferente essa extensão. Depois a gente tem que entender que o adolescente, a pessoa, a outra pessoa, é um ser humano único, que tem suas vontades, suas necessidades, né? E que talvez nem tudo que o pai e a mãe gostam, ele também necessariamente vai gostar. E vai ser aquilo que é uma prioridade para ele. Então, como é que fica no meio de toda essa confusão aí, dessa busca de identidade, essa dificuldade que eu acredito que os pais tenham em lidar com a adolescência, porque também deve ser um choque para o pai e para a mãe, né? Eu confesso que eu tenho uma filha que está com 20 anos, então ainda está na adolescência, vamos colocar aí, né? Mas, assim, a minha filha foi uma adolescente muito tranquila, então eu não tive grandes, assim, problemas na adolescência dela, ou não estou tendo.
né? Mas a gente vê muitos pais, assim, com muito conflito, com muito problema. O que você falou ali das drogas é uma realidade, dos bullings, né? Essa tecnologia, essa informática, a gente vê, por exemplo, essa semana passou, a gente viu aí notícia ontem, no Fantástico, daquele menino de 14 anos que acabou matando o pai, a mãe e o irmão, né? A gente recentemente teve em Francisco Beltrão um caso também de um adolescente que matou o vô e a avó por causa de jogo, de computador, que acho que tentaram reter um pouco aí, segurar, então esse limite também não deve ser difícil, não deve ser fácil, né, para os avós, para os pais conseguirem controlar aí. Esse do Rio de Janeiro aí também parece que teve alguma coisa que estava mantendo contato com alguém no Mato Grosso, início de relacionamento, que eu acho que vai fazer uma confusão isso aí, né, na cabeça de todos. A gente também já foi adolescente, né, mas enfim, é uma fase que é difícil para os pais lidarem. E também para a pessoa que está passando por essa busca de identidade, tentando se encontrar e o que eu quero mesmo para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu permito, o que eu não permito. Para a pessoa também deve ser uma fase muito difícil. E como é que fica esse conflito família-adolescente? Quando vocês atendem um adolescente, vocês atendem o adolescente ou vocês costumam atender também os pais para poder lidar com esses conflitos que tem? Como é que funciona isso? Então, geralmente, quando os pais pedem o atendimento, eles vêm primeiro. Então, primeiro nós fazemos o atendimento com os pais para compreender qual que é a demanda, o porquê que está levando a criança ou adolescente até nós. E aí depois nós fazemos o atendimento somente com o adolescente, né? E aí a gente percebe às vezes que precisa trazer de volta os pais. Então, tem essa proximidade com os pais. Mas grande parte das vezes, os pais que precisam de atendimento, né? Então, eles não conseguem lidar com essa questão que você disse. Eu gosto disso, não é porque você gosta disso que eu também preciso gostar. E aí fica difícil de fazer essa separação. Então, nós indicamos para que eles busquem também uma psicoterapia. Só que aí tem essa resistência. Não, pera, procurei para o meu filho, não estou procurando para mim. Então, a gente percebe essa demanda também que os pais precisam procurar também uma psicoterapia para poder lidar com esse adolescente, né? Às vezes os pais precisam mais que o adolescente. Exatamente. Né? O sofrimento deles é maior do que o próprio adolescente. Isso. E aí, quando eles procuram, porque você falou aqui, normalmente, realmente, eu creio que é os pais que levam num primeiro momento. Meu filho precisa. Sim. Porque ele tá rebelde, porque ele não segue regras, porque ele não era assim, era uma criança dócil, era uma criança... Né? E às vezes não deixou de ser dócil, só que a mudança, essa busca de identidade, talvez crie esse conflito aí, e aí o pai vê aquilo e a mãe como algo que não é mais, parece que não é mais meu filho. E aí é o que você falou, às vezes é eles que buscam, e aí depois vocês atendendo o adolescente, às vezes vocês vão ver, como você falou, que às vezes o problema nem tá tanto no adolescente, mas dos pais entenderem essa fase que está sendo passada e respeitar essa fase. Mas e aí, vocês atendem a família, os pais e o adolescente, ou é um outro colega que atende os pais e você atende o adolescente, por exemplo? Como é que é? Quando chega no primeiro momento, eu atendo os pais e o adolescente, né? Para eu poder compreender a dinâmica familiar ali, para compreender melhor o adolescente. Aí, se eu percebo que é uma demanda só dos pais, que eles precisam de um atendimento, aí eu indico para outro colega. Porque aí fica difícil para o adolescente confiar em nós, né? Porque eles pensam, tá atendendo meus pais, tá me atendendo também, então eu não posso contar certas coisas. Então, a gente precisa fazer essa separação. Ter essa percepção. Isso. Até quando você consegue manter o atendimento de todos e quando precisa transferir para uma outra pessoa. Isso. Então, o primeiro atendimento ali sempre vai ter com os pais. Mas se eles precisam de uma continuidade, eu sempre indico. Eu não continuo fazendo o atendimento tanto do pai quanto do adolescente. Porque senão não tem uma confiança e até se torna antiético, né? E você falou que trabalha na parte educacional também, na escola, né? O adolescente tem muito esses conflitos de se adaptar com o mundo, assim. Parece que ele é um bicho estranho aí, né, em todo esse processo. Dentro da escola não deve ser diferente. E aí, como é que é esse trabalho dentro da escola? Já vamos aproveitar que você falou de escola aqui. Esse psicólogo que age na educação. Qual que é a diferença de um psicólogo que atende num consultório, numa clínica, para um psicólogo que atende dentro da escola? Dentro da escola, a gente não faz um atendimento clínico, né? O individual, semanal, igual a gente faz numa clínica. Então, na escola, a gente precisa compreender toda a comunidade escolar, né? Então, a gente precisa acompanhar os professores, a equipe pedagógica, a direção, os alunos, para entender o que está acontecendo ali, qual que é
a problemática, né? Então, a gente percebe que sim, tem essa dificuldade dos alunos ao adentrarem na escola, porque eles têm uma educação, cada um tem uma educação diferente, um jeito de falar, um jeito de agir, e aí quando entra na sala, são 30, 40 crianças diferentes uma da outra. Então, eles têm uma certa dificuldade, isso, e uma certa dificuldade de lidar com o diferente, né? Então, às vezes, tem até casos de bullying, casos de violência, automutilação, tem crianças que tentam tomar medicação para emagrecer, mesmo já só com 11 anos, então também é uma problemática. Distúrbios alimentares, né? Sim. As bulimia, anorexia. Isso, está muito frequente também nas escolas, então a gente vai lá fazer uma orientação tanto com a equipe diretiva, gestora ali, né, pedagógica, os professores, quanto com os alunos, né? Então a gente faz isso para que eles consigam então fazer umas ações com continuidade no dia a dia desses alunos, para que esses casos de violência diminuam, né? Então vocês meio que identificam na escola e depois, se vê que é necessário uma intervenção mais clínica, aí vocês encaminham para algum lugar, chamam os pais, falam, olha, foi percebido isso e tal do seu filho, talvez fosse importante procurar uma psicóloga, alguém aí para fazer esse acompanhamento. É isso? Mais isso mesmo, a gente faz geralmente um encaminhamento para a rede de proteção, né? Então certo. A gente chama os pais, conversa e faz esse encaminhamento para a rede de proteção. Certo. Bom, então a gente falou de busca de identidade, a gente falou aqui de relação, né? Essa relação aí, a gente falou aí das vezes dos conflitos que tem com a família. Você citou aqui também com os amigos, né? Porque às vezes essa questão do bullying, dos distúrbios aí alimentares, até porque alguém chamou a pessoa mais de gordinha ou de muito magrinha, enfim, né? E também existe um conflito aí de relacionamento, porque aí começa a brilhar os olhinhos, né? 14, 15 anos. E aí já começa também conflitos de relacionamento, às vezes tem o primeiro namoradinho, e aí assim, na primeira briga parece que o mundo acabou para aquela pessoa, e aí como é que é essa questão assim, porque essa dificuldade eu acho que está cada vez maior, a gente vê nas gerações que vem vindo aí, de lidar com o não, de regir as emoções assim que tem de uma decepção, de uma frustração, me parece que cada vez está mais difícil do adolescente entender que o mundo também não é aquele mundo cor-de-rosa, da novela, das redes sociais, da família margarina, que tudo sempre dá certo, que o João gosta da Maria, a Maria gosta do João, e que tá tudo sempre lindo e pleno. Como é que é isso? Bom, o que dá para perceber, não dá para generalizar, mas o que a gente percebe muito é que os pais antigamente tinham uma educação mais rígida, né? Então era muito rígido, e aí veio uma geração de pais muito permissivos, que não conseguem dizer não conseguem impor um limite, e aí quando vai para a escola e começa a se deparar com as regras, ou até mesmo com os grupos sociais, né, que cada um tem um limite, aí não consegue lidar com isso. Aí fica muito mais difícil, então parece que uma frustração se torna algo muito grandioso para esse adolescente, porque não foi algo que ele teve que lidar desde a infância. E aí, às vezes, começa as automutilação, que a gente vê muito mais hoje, muito mais frequente, né? As tentativas de suicídio. A gente parece que isso apareceu mais, pelo menos, assim. Não sei se é uma percepção de, conseguiu diagnosticar mais, isso sempre existiu. Ou realmente, como tá muito difícil de lidar com essas frustrações, eu me autoagrido, eu me machuco, eu chego aos extremos. Eu acredito que isso sempre existiu, mas agora tem mais dimensão, assim, né? Foi colocado na mídia, tem a questão da tecnologia, então a gente percebe também, além das automutilações, muitos grupos no WhatsApp ou até mesmo grupo dentro de jogos online com discurso de ódio. Então, aqueles desafios. Isso, tem vários desafios, tem ódio, tem bullying, tem o cyberbullying lá dentro, então é algo que fica muito difícil até mesmo para os pais identificarem, né? Porque você tem que fazer todo um login, um usuário para entrar naquilo, para descobrir o chat, né? Então, por isso que é importante que os pais, os responsáveis, sempre estejam muito próximos, tenham uma relação de confiança. Não de vigiar essa criança, mas de confiança mesmo, para que ele fale, olha, aconteceu tal situação, estão falando desse jeito, será que não está errado? E aí ele buscar essa orientação com os pais. Certo, e aí também entra um pouco, né, aquela coisa dos inícios de relacionamentos, e hoje, igual você falou, as coisas foram muito aos extremos, tudo que é extremo não é bom, né, tem que buscar esse equilíbrio que a gente sempre fala aqui. Mas, assim, até essa questão aí desses nudes, né? E que depois vaza, porque daí, por ciúmes, termina o relacionamento, as pessoas são muito imaturas, aí, muito jovens.
e aí acaba jogando em rede social e aquilo faz um estrago, às vezes, na vida de uma menina ou de um menino, que é difícil depois da gente achar o eixo aí de novo, né? Porque a exposição acaba se tornando muito rápida e difícil de frear isso também, né? Exatamente, Hoje. é muito difícil, porque tem muita questão também desses nudes, então é um enamoramento muito grande, né? Então é o amor da minha vida, então confia naquela pessoa, acaba mandando uma foto íntima, e aí fica muito difícil mesmo, como você disse, para tirar isso da internet, né? Mas hoje em dia tem a lei do bullying, do cyberbullying, que ficou mais fácil de conseguir, então, fazer esse boletim de ocorrência e fazer com que derrubem essa imagem. Mas, mesmo assim, até chegar a fazer o boletim de ocorrência, essa imagem muito rápido, né? já correu por várias pessoas, né? Então, é importantíssimo o acompanhamento desse adolescente, né? Então, pelo psicólogo, ou até mesmo, às vezes, vai ter situações que vai ser necessário o psiquiatra também, né? Para fazer um uso de medicação, um acompanhamento mais de perto desse adolescente. E o humor desse adolescente? Esse humor aí é difícil, né? A gente sabe que tem uma bomba hormonal aí. Então, assim, às vezes estão extremamente ansiosos, né? A gente vê aí até nessa questão de unhas, de roer unhas, de arrancar cabelo. Enfim, a gente vê aí um processo de ansiedade gigantesco, né? E às vezes até uma depressão. Às vezes tem aquele que a gente vê que é muito tímido, que tem muita dificuldade de se relacionar, né, com outras pessoas. A gente falou um pouquinho aqui do transtorno alimentar, que a gente sabe também que é algo que parece que não tem tanto, mas eu acho que você que tá nessa área escolar aí deve ver bastante, né? E eu acho que tanto os extremos aí, né? A gente nem fala só da bulimia, da anorexia, mas a obesidade que virou algo assim muito grande e que a busca pelo corpo perfeito, porque daí tudo que se divulga aí são meninas modelos, influencers, todas assim belíssimas, com corpo, com pele, né? A gente até viu, eu vi ontem algo agora da Ana Castela de ontem falando da acne, e aí várias influenciadoras falando que é normal, né? A gente não é perfeita, né? Se disfarça com maquiagem, com filtros, com um monte de coisa aí que até o pessoal hoje já sabe que utiliza mesmo. Mas é difícil alguém vir e bater essa realidade mesmo assim. E com essas alterações hormonais aí que tem, que daí muda a fala, é pelo que tá nascendo, é o corpo mesmo, as mamas que começam a ficar maiores, começam a ficar mais aparente, o corpo começa a desenvolver, né? Alguns demoram mais, alguns menos. E aí, nessas horas, o psicólogo aí é importante para atuar nessa alteração de humor? Sim, também é importante, porque, que nem a gente estava falando antes, é uma transformação de dentro para fora. Então, muitas vezes ele não vai compreender, até mesmo a menina começa a ter a menstruação, então fica muito cedo mais... hoje, né? Isso, fica muito mais difícil para compreender o que está acontecendo, por que tantas emoções e tão à flor da pele. Então, acho que é injusto a gente também querer cobrar uma regulação emocional desses adolescentes assim, porque eles estão aprendendo. É uma coisa que eles não tinham vivenciado até então e eles estão descobrindo ali naquele momento como é que se sente em tais situações, por que fica tão nervoso, tão ansioso, tão depressivo, né? Então a gente precisa também ter essa paciência, esse olhar, esse cuidado com o adolescente, para que ele consiga passar por isso de uma forma mais tranquila. Rosana, e assim, que dica que você dá para os pais quando a gente fala de droga, de álcool e de sexo? Porque eu acho que não tem como a gente falar de adolescente sem falar de drogas, porque as ofertas estão aí, né? Desde a mais barata até a mais cara, mas estão aí em festas, em boates, Sim. em bares. É uma fase que começa a querer sair, ficar até um pouco mais tarde. A gente às vezes está falando de 18 anos, que tirou uma carteira, uma habilitação, que está adentrando no mundo da faculdade com 17, com 18, com 19 anos. E aí não tem como a gente não falar de drogas, porque a oferta aí nessa faixa etária e nesses campos é muito grande. Álcool, eu não tenho como não falar, porque parece que hoje, se não for numa festa e não beber, você tá fora, né? Mesmo que a pessoa não goste, porque às vezes ela toma cerveja e fala, nossa, é amargo, eu não gosto. Não gosto da bebida, eu gosto de bebida mais doce, enfim. Mas parece que você tem que estar no meio, senão você não pertence àquela tribo. Isso mesmo. E o sexo, porque muita atividade sexual vai se começar nessa fase aí, né? De 15 anos, de 16, de 17, de 18, enfim. Vai começar também essa sexualidade se aflorar mais aí, até por causa dos hormônios também, e por causa do meio que você se encontra, né? Que dica que você dá para os pais aí, que pode ficar assim, meio atento? Essa experimentação é normal? Deve acontecer? Não deve acontecer?
né? Quando eu devo me preocupar? O que você dá de dica aí? Porque eu acho que é uma temática que muita gente tem dificuldade. Sim, não tem uma receita de bolo, mas assim, a questão é que os fatores de risco sempre vão existir, né? Então, a droga, o álcool, o sexo é uma coisa que, se for muito prematuro, tem que cuidar também, né? Então, sempre vai existir, mas se tem um acompanhamento, tem uma rede de proteção com essa criança, esse adolescente, ele vai conseguir distinguir o que é certo e o que é errado. Então, a questão do sexo, então, é uma coisa normal do ser humano, então, sim, ele vai fazer, mas então se o pai e a mãe conseguem conversar com essa criança, explicar o que é a educação sexual para essa criança, já é um grande avanço, é um fator de proteção. Isso é até polêmico, né? Porque às vezes falar educação sexual no colégio, dependendo da série, tá estimulando a querer. Mas é uma coisa assim, que ela vai existir, né? Ninguém, não tem como a gente mais dizer com a internet, que, né? Então, eles têm acesso muito fácil, tem coisas que eles já sabem, então eles falam, eles perguntam, então é por isso que é importante a gente já saber, não, eu preciso conversar com ele sobre o que é camisinha, o que é IST. Para ter uma relação segura. Isso, uma e relação até segura. Evitar uma gravidez na adolescência, que aí sim é um grande problema, creio eu, para toda a família, para aquela adolescente em especial e para toda a família que está envolvida. Já a questão das drogas, eu acredito que em nenhuma idade seja indicado usar. E hoje em dia tem muito vape, né? Os pods, está muito fácil acesso. Então, por ser colorido, ser cheiroso, eles fumam e acredito que não vai acontecer nada, né? E cabe destacar aí que o vapor, os cigarros eletrônicos, eles são drogas ilícitas. Apesar do pessoal usar a torta e a direito aí, ele não é considerado um cigarro, que é uma droga lícita, assim como o álcool, que é uma droga lícita. Mas os cigarros eletrônicos, eles são drogas ilícitas. Então, são drogas proibidas mesmo. E virou uma coisa assim que tá todo mundo aqui fumando dentro de casa o cigarro eletrônico, ou ali na rua, na esquina, num domingo à tarde, e tá tudo bem. Isso mesmo. Então, eles não têm a dimensão do que aquilo é prejudicial para a saúde, né? Então, por isso que a gente tem feito campanhas para mostrar o quanto aquilo pode prejudicar tanto o organismo, todo o desenvolvimento cognitivo também desse adolescente. E aí, os pais, então, podem ficar atentos a essas mudanças muito bruscas de comportamento, assim, de algo que ficou de um extremo, assim. Então, perceber por que está daquela forma, por que está se isolando. E também tem adolescentes que, por vezes, acabam saindo mais. Então, tem sempre o extremo mesmo, né? Então, acompanhar e perceber, não, está acontecendo alguma coisa, vamos conversar. E se você percebe que não consegue conversar, não consegue entender, buscar a ajuda do profissional, né? Então, acho que admitir que precisa dessa ajuda. E aí, assim, em alguns momentos, a psicoterapia já será o suficiente, em alguns momentos, às vezes, precisa entrar com medicação. Isso. E aí, nesse caso, a psiquiatria também se faz necessário. Exato. Mas os pais podem ficar atentos a algum sinal, estão com dificuldade de abordar, de como conversar, né? Precisa pedir ajuda aí para o psicólogo, e o psicólogo também vai avaliar se caso aquilo também já está num contexto de que necessite, às vezes, de um psiquiatra ou até de algum tipo de internamento, que às vezes a gente está falando aí. Mas hoje a gente vê, às vezes, aí crianças com 10 anos usando droga, e droga pesada já, né? E aí, às vezes, vai procurar com 14 anos, esse vício já tá numa extensão tão grande que, realmente, às vezes, se você não entrar com uma intervenção um pouco mais profunda aí, com medicamento, ou até uma clínica de internamento mesmo, não vai alcançar uma resposta. Às vezes, é necessário também já ir com essa intervenção um pouco mais agressiva. Isso. Então, geralmente, a gente tenta fazer com que não aconteça a internação, porque é algo muito agressivo, como você disse, né? Então, se não tem mais nenhuma outra saída, nenhuma alternativa, a gente percebe que a rede de proteção dessa família está muito fragilizada e esse adolescente não vai conseguir sair desse uso de drogas, a gente precisa, sim, fazer o internamento. Então, o psicólogo sempre tem uma relação bem próxima da psiquiatria, né? Então, se a gente percebe que é uma situação que a gente precisa encaminhar, a gente vai fazer esse encaminhamento, vai conversar com os pais, explicar toda a situação também para fazer esse encaminhamento, né? Certo. Então, assim, para quem está assistindo a gente aí, um alerta para quando eu devo procurar o psicólogo. Seria uma timidez excessiva? Seria a questão aí de rebeldia, mas aquela rebeldia que está sempre quebrando regras, né? Então, assim, a rebeldia é um pouco do adolescente, mas aquele que tá sempre quebrando regras, constantemente tem essa quebra de regras. A dificuldade de lidar com conflito, que às vezes acaba já indo para uma automutilação,
ou para um estado assim muito complicado, não tá comendo, não tá se alimentando, parou de comer totalmente, porque não pode engordar, nem a pessoa às vezes é super magra já, mas não pode engordar nada, que já tem. Esses são os momentos de eu procurar o psicólogo? Isso, quando você perceber que você não está conseguindo mais conversar com esse adolescente, percebe que ele está passando por uma situação de vulnerabilidade, mas não consegue expressar, eu acho que é importante sim buscar ajuda. Então, até por vezes, se você não está conseguindo, né, você pai não consegue lidar com essa situação, buscar uma ajuda, né, porque por vezes não é o adolescente que está passando por tanta dificuldade, sim os pais, né. Então, eu acredito que é algo que é muito daquela família, né? Não tem como dizer o que exatamente cada um precisa fazer num certo momento. Mas se ele percebe que mudou, que não está muito legal, que percebe o filho muito diferente, muito distante, então buscar essa ajuda. E o TDAH? Vamos terminar com esse tema aí, que o nosso tempo já está quase dando, mas como você falou que também trabalha na parte educacional, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, me parece que começa mais na infância ali, mas tu falou ali que 5 anos, 6 anos, às vezes você já está acompanhando ali. E é algo que às vezes se não for diagnosticado e tratado quando é criança, quando é menorzinho, com 5, 6 anos, às vezes isso pode ser diagnosticado somente lá na adolescência, com seus 13, 14 anos. E aí, às vezes, eu acho que talvez seja um pouco mais complexo esse atendimento, porque às vezes também demorou muito já, às vezes, para entrar com uma medicação, porque aí eu sei que entra nas Ritalina, Risperidona da vida, né? Que a Ritalina ajuda a dar esse foco, a Risperidona já tem outras comorbidades associadas, mas é o psiquiatra que vai descrever qual é o melhor medicamento para esse adolescente ou para essa criança, porque TDAH é difícil a gente tratar sem medicamento. Sim, é difícil e tanto é que a gente percebe que esse diagnóstico tardio é uma certa negligência, porque apresentou em todos os anos escolares e aí só quando está lá com 14 anos foi atrás, né? Mas já estava apresentando uma dificuldade. Por isso que é importante também os pais acompanharem a vida escolar desse filho, né? Uhum. Então é preciso fazer esse diagnóstico o quanto antes para que ele consiga desenvolver igual as outras crianças, né? Então, porque ele às vezes não consegue fazer uma leitura, não consegue prestar atenção e aquilo vai dificultar muito, né, na aprendizagem dele. E aí isso vai apresentar lá com 14 anos, algo que já estava apresentando na verdade há muito tempo, né? O que vocês mais atendem dentro da rede escolar? Crianças com TDAH, autismo, são os principais. Hoje é o que mais... É o que mais E dentro tem. de consultório, eu acredito que esses pacientes migram para lá, também tem uma demanda grande, além dos quadros de ansiedade, depressão, transtorno de humor, que aí já é bem clínico, né? Bem consultório aí também. Tem uma série que chama Adolescência, é isso? Eu acho que diz que é bem difundida, assim. Você recomenda essa série? Realmente é algo para os adolescentes assistirem, ou para os pais dos adolescentes assistirem e entender um pouquinho mais essa fase? Recomendo, porque apresenta exatamente essa questão dessa falta de conversa entre os pais e os adolescentes. Então, é algo que você precisa pegar e capturar, assim. Então, é só 6 episódios. É curtinho? Então, é bem curtinha, mas é muito boa, assim. Demonstra o que pode acontecer se você não acompanha aquela criança, aquele adolescente. E apresenta também a questão do cyberbullying, a questão da rede social, o quanto ela pode ser prejudicial. Legal. Aí, ó, fica a dica. Série Adolescência é o nome, né? Isso, tá na Netflix. Na Netflix, série Adolescência. É uma boa aí pros pais assistirem, pros filhos, os adolescentes, mas ali parece que os adolescentes já vão saber e vão se identificar com muitas questões ali. Mas é legal para eles assistirem também e pros pais entenderem um pouquinho mais essa faixa. Essa fase da vida aí, né, da adolescência. Rosana, eu queria te agradecer por você ter vindo, queria que você fizesse suas considerações finais, se tem algum recado que você quer deixar aí para quem está nos ouvindo. Não sei se você tem alguma rede social, algo para quem quiser estar te acompanhando, para quem, se você posta lá algumas dicas dessa faixa etária ou da psicologia educacional, enfim, que é a área que você está atuando mais. Não sei se você só está atendendo dentro da educação, se você atua em algum consultório, alguma clínica, enfim, você pode deixar seus contatos, fique à vontade agora. Bom, eu agradeço o convite. No momento, eu atuo como psicóloga escolar e faço alguns atendimentos online. Certo. Aí, por ser online, eu não estou mais atendendo o adolescente, né? Porque precisa desse contato físico com o adolescente, eu acho que fica mais interessante. Mas os pais você pode atender? Posso atender os pais. Então, eu vou deixar o meu telefone de contato, né? Que é o que eu tenho para
acessível ali. É 45 9811 0123, bem facinho. Então dá para fazer aí do conforto da sua casa, né? Você pode pelo menos pegar e startar uma orientação aí. E com certeza a Rosana vai falar se ela consegue acompanhar também tudo que está envolvido ou se precisa um outro colega em algum consultório, esse contato mais frente a frente mesmo. Mas muita coisa aí. Às vezes você é de uma cidade vizinha, eu sei que para nós aí tem gente que nos assiste de Foz do Iguaçu, de Matelândia, de Medianeira, de Moarama, de Céu Azul. Enfim, tem várias cidades que nos acompanham. Então, às vezes, a pessoa não quer fazer na sua cidade, às vezes é uma cidade muito pequena, fala, ai, mas eu não quero abrir essas coisas aqui, porque cidade pequena é complicado. Lembrando que um bom profissional, né, tem uma questão ética, que indiferente se é uma cidade pequena ou não, deveria ser respeitada e acompanhada. Mas, assim, se você... Às vezes eu sei que às vezes a pessoa prefere... Não, eu prefiro até falar com um psicólogo de outra cidade, né? Que eu realmente me sentisse mais segura de abrir essas questões. Então, você tem essa possibilidade aí da psicologia online aí. E a Rosana faz essa parte aí. Depois a gente coloca o contato dela no rodapé. Tá bom. Mais alguma coisa, Rosana, que você gostaria de pôr aí? Eu acredito que seria isso por hoje. Eu agradeço mais uma vez. Então tá bom, gente. Então é isso. Acho que as dicas ficaram aí para você. Fique atenta se você tem um adolescente aí, lembrando que é mais ou menos aí 10 anos, até os 20, 21 anos, é adolescente ainda. E se você vê que tá muito tímido, você vê que não tá fazendo interação social, quebra constantemente regras, não sabe lidar com as frustrações, com os conflitos, e você tá com essa dificuldade de conversar com o seu adolescente aí, peça ajuda. Não deixa o negócio ficar indo pra frente, não, porque depois o preço é muito caro que se paga. É isso então e até o próximo GCast Saúde.